Hoje eu quero falar com você, mulher. Você que está cansada de tentar, de insistir, de acreditar que as coisas vão mudar dentro da sua casa. Você, sim, você, essa mulher que ama um homem difícil, um homem que não te trata como deveria, um homem que não assume o papel de provedor, de cuidador, de protetor, que não honra os princípios de Deus. Talvez ninguém veja o que você vive. Talvez você sorri por fora, mas por dentro você está esgotada. Você está toda arrebentada. Mas hoje, Deus, Ele quer te lembrar de algo muito importante. Ele vê você. No livro de Salmos, no capítulo 10, no versículo 14, diz assim: Tu, Senhor, vês a aflição e a dor, observa-as para tomá-las em tuas mãos. Minha irmã, Deus não é indiferente à sua dor. Cada lágrima, cada silêncio, cada dor escondida, acredite em mim, Ele viu tudo. E talvez você esteja pensando, mas como? Como que Ele viu tudo e eu continuo aqui? Até quando, Senhor? Mas escute isso com o teu coração. O comportamento dele não define o seu valor. O que esse homem hoje, ou aqui há muitos anos, o comportamento que ele tem a teu respeito, dentro da tua casa, ele não define quem tu és. No livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 1, diz assim: A mulher sábia edifica a sua casa. Ser sábia, minha irmã, não é se anular. É saber onde colocar o seu coração. E hoje, Deus está te chamando de volta. Vamos para Mateus. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebe? Você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa voltar para Deus. Quando a gente vai lá para Isaías, no capítulo 43, no verso 4, ele diz assim: Tu és preciosa aos meus olhos, digna de honra, e eu te amo. Olha só que poderoso. Você não perdeu o seu valor. Você só está ferida. E Deus quer te curar. Hoje, mais do que mudar o seu marido, Deus quer restaurar você. Entenda que nós sabemos que são as nossas escolhas, né? Nós escolhemos. E aí talvez a gente ouça que são consequências delas. Mas ainda assim, o Senhor, Ele vê, Ele percebe tudo. E talvez a gente fica falando, mas como assim? Mas por que não deu certo? Mas por que Deus não me ouve? Por que Deus não me livra daquilo, disso aqui? Sabe? É muito fácil a gente ouvir, ler a Bíblia e dizer que a mulher sábia edifica o seu lar.
E hoje a gente tem que ter revelação de que esse ser sabe é saber aonde colocar o nosso coração. Sabe? Porque talvez, sem perceber, você colocou sua esperança no comportamento do teu marido. Você ficou esperando ele mudar. Você fica esperando ele amadurecer, esperando ele se tornar o homem que você sonhou. E nisso, você foi se perdendo de você mesma. E o pior de tudo, foi se afastando de Deus. Mas hoje, querida, o Senhor te chama de volta. Porque lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebe? Ele não disse, resolva primeiro o seu casamento e depois venha. Não. Ele te diz, venha como você está. Cansada, ferida, confusa, desanimada. Você não precisa ter respostas. Você só precisa voltar. Porque existe algo que você precisa entender. Deus não começa transformando o outro. Ele começa curando você. Antes de qualquer restauração externa, existe uma restauração interna. E talvez hoje, mais do que mudar o seu marido, Deus quer restaurar a sua identidade. Porque você deixou de se reconhecer. Você já não se olha mais como antes. Já não se sente leve. Já não se sente amada. Já não se sente suficiente. Mas Deus olha para você e diz, você continua sendo minha filha. Leia Isaías 43:4. Tu és preciosa aos meus olhos, digna de honra, e eu te amo. Você não perdeu o seu valor. Você só está ferida, querida. E feridas precisam de cuidado, não de culpa. Hoje não é dia de você se cobrar mais. Hoje é dia de você se entregar mais. Fecha teus olhos por um instante, se possível, e diga, Pai, eu decido voltar para Ti. Mesmo sem entender tudo, mesmo ainda vivendo essa situação, mesmo com dores que ainda não cicatrizaram, volte. Porque quando você volta para Deus, você encontra forças para continuar, você encontra sabedoria para agir e você encontra paz, mesmo em meio ao caos. E sabe o que é mais poderoso? Quando uma mulher se posiciona em Deus, mesmo que o ambiente não mude imediatamente, ela muda. E quando ela muda, tudo ao redor começa a ser afetado. Hoje, Deus não está te pedindo perfeição, Ele está te pedindo presença. Esteja com Ele, fale com Ele, chore com Ele. Acredite em mim, você não está sozinha. Eu quero orar por você. Pai, eu coloco diante do Senhor cada uma dessas mulheres que estão ouvindo. Neste momento com o coração cansado, Tu conheces a dor de cada uma. Tu sabes tudo que cada uma tem vivido dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Pai, as palavras que as ferem, as expectativas que foram quebradas, o peso, Senhor, que elas carregam sozinhas. Pai, elas não têm mais forças, mas eu sei que o Senhor tem. Por isso hoje, elas entregam tudo ao Senhor. Suas frustrações, suas tristezas, suas decepções e até aquilo que elas não conseguem colocar em palavras. Cura esses corações, ó Pai. Restaura as suas identidades. Ensina-as a não basear-se no valor do comportamento de ninguém. Mas, Pai, traz revelação para que elas possam, Senhor, se basear naquilo que o Senhor diz sobre cada uma delas. Dê sabedoria para agir.
silêncio quando elas precisam se calar e direcionamento quando elas não souberem o que fazer. E Pai, se for da sua vontade, alcança o coração desse marido, transforma, molda, ensina, mas antes de tudo, começa por elas. Porque hoje elas decidem voltar para o Senhor, mesmo cansadas, mesmo feridas, elas voltam, porque elas confiam que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Diga amém onde você está. E se essa palavra falou com você, deixa aqui nos comentários. Deus me vê e eu volto para Ele. Se esse devocional tocou o teu coração, compartilha com outra mulher que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no nosso canal Mente Serena com Deus. Curta esse vídeo e venha caminhar com a gente nessa jornada de cura, fé e recomeço. Aqui você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa ser verdadeira diante de Deus. Fica na paz. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.